Olá, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo nesse canal, onde Jesus fala, tá? Temas bíblicos, temas relacionados à palavra do Senhor. E o tema de hoje vai ser confissão de pecados, tá? É, Confissão de pecados hoje no mundo evangélico, principalmente, está relacionada por situações assim muito graves, tá? Onde está levando muitas pessoas para o inferno e não tendo o perdão dos seus pecados, porque elas são mal instruídas ou elas mesmo não querem fazer isso quando são advertidas, tá? Porque Deus, Jesus Cristo, ele quer a salvação de todos, tá? Mas para isso você tem que se despojar desse velho homem, entendeu? Desses pecados cometidos antes e no momento, tá? Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, tá? Nós todos somos sujeitos a pecar, a cair, tá? O que a gente não pode é ficar caindo sempre no mesmo pecado, tá? Então, mas pecador é da natureza da nossa carne, dos nossos seres. Nós somos pecadores. Por isso mesmo que Jesus ele veio aqui para nos ser como advogado perante o Pai quando a gente se arrepende verdadeiramente e não comete mais o pecado, tá? Então, o texto de hoje está em João 1,9, tá? Que fala o seguinte: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá? Então, essa parte aqui da Bíblia que fala em João 1,9, 1 João 1,9, se fala, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Isso aqui é claro na Bíblia, tá? A gente tem que confessar o pecado, tá? Não confessar como a gente aprendeu na Igreja Católica, como muitos foram, eu também já fui, tá? Que chega perante ali o padre, no escondidinho, atrás de um pano, tá? Coloca seus pecados ali onde ele vai pedir para você fazer as rezas, e aí acabou, não tem problema nenhum. Não, não é assim. Não é assim que a palavra de Deus fala, tá? Quando fala confessar os nossos pecados, Deus, ele conhece todos os nossos pecados, tá? Não tem essa de falar, Deus conhece, Deus sabe do meu pecado, eu não preciso fazer mais nada. Não, você tem que confessar, é real, mas não do jeito que a gente aprendeu ou do jeito que é ensinado nas igrejas hoje. Quando eu falo igrejas hoje, é dentro da igreja evangélica, você entendeu? Onde você chega pro líder, isso quando você chega, porque às vezes você guarda o pecado para você não se expressa, você guarda, você vai no seu quarto escuro, coloca o joelhinho no chão, pede perdão para Deus do pecado, achando que tudo isso está resolvido, e não é assim, tá? Ainda mais quando você está dentro da igreja, que você feriu o corpo da igreja. Então, o seu pecado tem que ser exposto, tem que ser pedido perdão para a igreja, porque você feriu o corpo, você faz parte da igreja, então você feriu o corpo. Não tem como você guardar isso para você, tá? Chegar no seu quarto com as portas fechadas e pedir perdão para o Senhor, sendo que você feriu a igreja. Muitos mais maridos e mulheres que traem de traição, você entendeu? Aonde eles pecam ali e fica por isso mesmo. Aí mal chega para um líder e fala, eu fiz isso, estou arrependido. O líder do que chegar e falar, vá, peça perdão para sua esposa, né? Confesse isso aí perante a igreja, porque você pecou com o corpo. Não, guarda para você, pede perdão para o Senhor, faz uma oração aqui e tá tudo resolvido, porque que você falar isso, você vai acabar com o seu casamento. E isso aí é errado e tem muitos nas igrejas. Porque às vezes o pastor não quer perder aquele irmão, aquela irmã, por motivos geralmente financeiros, tá? Porque é um corpo a menos que vai entrar, que vai sair, que não vai deixar de render. Então ele fala isso para quê? Para manter a família lá. Se você acha que Jesus ele não tem poder, você entendeu? Para tocar no coração daquele homem ou daquela mulher traído e fazer uma mudança, de um aceitar, de realmente um perdão, porque que a pessoa não perdoar, como que ela quer que, ou ele quer que Jesus perdoe ele? Você entendeu? Tem que pedir perdão. Primeiramente para sua esposa ou para o seu marido, depois vir na igreja e pedir perdão para o corpo inteiro, porque você feriu o corpo de Cristo. Você feriu ali a igreja, você feriu a igreja. Você tem que pedir perdão, não tem como você guardar isso. Então você tem que pensar 10 vezes antes de errar, porque você sabe muito bem que você vai ter que confessar. Tá? Para mim não ficar só no que eu estou falando aqui, vamos pegar mais textos aqui. Tá? Em 1 João 3, 5, diz o seguinte:
Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Está falando de Jesus Cristo, que ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. A questão é que o mundo não aceita ele. Então, como que ele vai fazer alguma coisa sobre mim ou sobre você? Sendo que a gente não aceitou ele verdadeiramente. Não é falar, eu aceito Jesus e pronto, acabou. Não é assim. Isso tem que vir dentro do seu coração. Isso é uma consciência que você tem que ter e isso tem que entrar no seu coração, porque senão, não vale. Só dizer que eu acredito em Jesus, eu aceito ele, assim vago, não vai resolver sua vida. Você tem que aceitar ele verdadeiramente, se arrepender do seu pecado. Você tem que converter. Converter é o seguinte, você tem que ir lá atrás onde você errou, vendo tudo aquilo que você veio fazendo de errado até os dias de hoje. E nem quando o carro faz uma curva, que ele faz a conversão, ele vai lá de onde ele estava e depois retorna. Então você tem que ir até lá atrás, de tudo aquilo que você lembra, e vem soltando tudo para fora. Entendeu? Você não pode guardar isso para você. Ah, mas antigamente eu não era crente e agora que eu sou, Deus perdoou tudo, fim de papo, acabou. Tudo foi passado. Não. Você tem que expor isso aí para a igreja, você tem que expor isso. Você tem que confessar os seus pecados, porque eu tenho textos aqui na Bíblia que falam que você tem que confessar o pecado. Tá? Então aqui, quando fala em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele morreu ali na cruz, ele se entregou por nós. O que ele sofreu ali na cruz do Calvário, a humilhação que ele teve, foi para acabar com tudo essa situação que a gente pode ter de dúvida. Entendeu? A gente tem que se entregar verdadeiramente para Cristo. Porque se você não se entregar verdadeiramente para Cristo, como é que você quer que ele te perdoa? Não dá, né? Não tem condições de você fazer isso. Só por sentimento não vai resolver seu problema. Tá? Então vamos lá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessar e deixar alcançará misericórdia. Tá? Aqui está em Provérbios 28:13. Tá? Então você não pode encobrir as suas transgressões. Tem os textos aqui também que é em Números 5:7, Daniel 9:20, Levítico 16:21, Levítico 26:40, tudo fala sobre arrependimento de pecados. Tá? Você pode acompanhar esses textos, você pode estar lendo na sua casa, tá bom? Em Mateus 3:6, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista batizava no Jordão e as pessoas que iam até ele ali vinham confessando seus pecados. Eles não escondiam nada, porque eles entendiam que eles tinham que colocar isso para fora. Tá? Agora você acha que só porque nós estamos nos tempos modernos e a gente tem que guardar o pecado? Porque eles faziam, a gente não pode, a gente não tem que fazer. Não mudou nada. A gente tem que confessar sim, tá? A gente tem que colocar isso para fora. Eu fiz isso, meus irmãos fizeram isso, muitos fazem isso. Você entendeu? Agora você quer guardar para você? Você quer guardar para você? Por quê? Você acha que Jesus ele vai perdoar você? Não. Que você ficar do jeito que você tá, guardando para você o seu pecado, independente de qual que seja, você não vai subir. Eu tenho mais texto também, que é em Atos 19:18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos, entendeu? Então em Atos 19:18, depois vocês acompanham também. Em Salmos 32:5 diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás a maldade do meu pecado. Tá? Aqui em Salmos também está dizendo isso é no Velho Testamento. Então o povo já conhecia que tinha que ser confessado. Isso não é do novo, já vem do velho já tem que ser exposto os seus pecados. Tá? Em João 4:16-18, que fala sobre a mulher samaritana. Tá? Aí a gente vai entrar em outra parte, que é dentro da igreja, aonde Deus, Cristo, Jesus, ele usa o Espírito Santo para estar expondo a nós os nossos pecados. Porque tem muitos pecados que a gente às vezes não lembra, que a gente cometeu e não lembra, coisas que a gente às vezes não tem dúvida de falar.
Então, Jesus ele pode usar um irmão ou a irmã para falar com você, o pastor, sobre algo determinado de algum pecado que você tem que confessar para que ele esteja te perdoando e você seja salvo. Aí, aonde entra, você entendeu? A vida de cada irmão, de aceitar. Você tem que entender que não é o irmão e nem a irmã que está falando, é o Espírito Santo que está usando ele para te ajudar, tá? Só que acontece, você prefere ficar guardando isso para você, falando que não tem nada a ver, não é assim, não foi desse jeito, você está inventando. Dentro de você, às vezes, está pensando assim. Tem muita gente que aceita, mas tem muita gente que não aceita. Entendeu? Então, quando, no caso aqui da mulher samaritana, que Jesus encontrou com ela, que falou, veio conversar com ela e falou, se vai e chama seu marido, Jesus estava ali já preparando para ser revelado aquela mulher. Que falava, você tem 5 maridos, o marido que você já teve 5 maridos, e o marido que você tem, esse marido não é seu, que ela estava vivendo com um marido que não era dela. Aí ela reconheceu que ele era um profeta ali no momento, entendeu? Depois ele se expressou e se mostrou que ele era Cristo Jesus. Entendeu? Então ela foi revelada. Em nenhum momento ela ficou brava. Ela aceitou. Porque ela reconheceu o erro dela. Entendeu? É isso que acontece hoje. Depois, quando você entra dentro de uma igreja que Deus fala com você, que usa um irmão ou irmã, você tem que aceitar aquilo. Você entendeu? O que não for de Deus, não é de Deus. O que for de Deus, vai ser. E geralmente o pessoal com coração duro prefere achar que não é de Deus. Né? Isso não é de Deus, não, porque eu já pedi perdão. Eu não tenho que confessar mais meus pecados. Entendeu? A partir do momento que eu virei cristão, evangélico, meus pecados foram apagados. Isso aconteceu no meio de mim, dentro da minha própria família. Você entendeu? Aonde eu fui falar com uma pessoa, tá? E essa pessoa falou, a partir do momento que eu virei evangélico, meus pecados foram perdoados. E não é assim, tá? Então quer dizer que Deus é um lugar que você joga todos os seus... Jesus é um lugar que você joga lá os seus pecados lá debaixo do tapete e fim de papo. Fica por isso mesmo. Você não tem que pedir perdão para ninguém, você não tem que liberar perdão para ninguém, você tem que guardar tudo para você. Você entendeu? E a pessoa que você feriu? E a pessoa que você prejudicou? Como é que vai ficar? Você entendeu? Tem muita gente que vem do crime, vem de assassinato, vem de muitas situações. E aí, como é que você faz para resolver? Você vai guardar para você e tudo se acabou, agora tudo se fez novo? Não, você tem que restituir, tá? Tem que restituir. Pensa você do jeito que tem que ser feito, mas tem que restituir. Não tem como esconder as coisas e ficar guardado aí, não. Entendeu? Porque Deus não é bobo. Então, a partir do momento que você é crente, você é cristão, que você está dentro da igreja, você está fazendo parte do corpo de Cristo, que você tem que ser aceito dentro da igreja, você tem que pedir perdão dos seus pecados. E pede perdão para as pessoas que você feriu também. Filho, mãe, pai, não importa. Primo, tia, não importa. Vizinho. Aquele que você prejudicou, você tem que ir lá pedir perdão. Que a pessoa não quiser perdoar é outra história. Você fez a sua parte, tá? Que a pessoa não quer te perdoar é outra história, mas você fez a sua parte. Entendeu? Então, voltando aqui nos textos. 2 Samuel 12, do 1 ao 7, diz o seguinte, né? Ali fala sobre Davi, né? Davi, quando viu a Betseba, que ele teve ali relacionamentos sexuais com uma mulher casada, ele cometeu pecado. E o pecado foi grave, tá? E ainda mais disso, ele matou o próprio marido dela, para encobrir o pecado dele. Estava cego, você entendeu? Olha que ele é um homem de Deus, tá? Um homem de Deus que na hora da cegueira fez essa loucura. Que ele fez, você também e eu não corremos risco de cair também? Por isso que a gente tem que vigiar, meu irmão. Vigiar isso o tempo todo. Porque os dardos do inimigo estão aí. A palavra de Deus diz assim, quem livrará esse meu corpo da morte? Não tem como. A nossa natureza é pecaminosa, é pecadora. Então a gente tem que estar vigiando o tempo todo, pedindo ajuda do Espírito Santo para estar nos ajudando, para que a gente não venha cair, tá? Porque nós somos sujeitos o tempo todo, o inimigo está o tempo todo. Eu sempre falo que 50% é nós, 50% é o inimigo. Tá? Quando eu falo 50% é nós, é a nossa carne. E outros 50% é o inimigo te atentando para você cair, para você se prejudicar, para você ficar longe da presença do Senhor. Então, você tem que se focar em Cristo, pedir a ajuda do Espírito Santo para te fortalecer, para você não cair. E toda vez que o diabo mandar para você os manjares dele do pecado, você fala, não vale a pena. Cristo vale mais. Tá? A palavra de Deus diz que não tem pecado maior que a gente possa resistir. Tá? Que vem o pecado, vem a tentação, você
a palavra de Deus já diz que você tem como resistir. Você só cai que você quiser. Tá? Então a gente tem que estar o tempo todo vigilante, meus irmãos. O tempo todo. Que você é de uma igreja onde o pastor não permite que você confesse os pecados na igreja, por causa que acha que vai escandalizar, tá? Que você já fez de tudo para pedir perdão e ele não aceita, escreve uma carta. Confessa ali, entrega na mão dele, aí é ele com Deus. Você entendeu? E sai desse lugar. Vai procurar uma igreja onde Deus fala verdadeiramente, onde usa ali realmente o líder para estar admoestando as pessoas verdadeiramente. Tem muita gente indo para o inferno aí, meus irmãos. Tá? Até vi um pregador falando sobre divórcio essa semana aqui, onde dizia que era possível, um dos modos possíveis de um casamento se acabar seria por adultério, prostituição. Ele falou um monte de coisa. Você entendeu? Então quer dizer o quê? Que eu ou a minha mulher, tanto um como o outro, trair o outro, ou a gente pode casar com o outro. A palavra de Deus não fala nada sobre isso. Ali que está dizendo o seguinte, já que a dureza do coração do homem é muito grande, então que tenha o divórcio, sim. Mas não está dizendo, nem Jesus falou que o homem podia casar de novo, ou nem a mulher. Você pode separar, mas você não pode casar novamente. Ah, não quero ficar com ela, não quero ficar com ele porque ele me traiu com outra mulher, agora eu sinto nojo, não quero. Tudo bem, você quer separar, separa, mas não está direito de você casar novamente. Fique só. Só que ele usou um texto, esqueceu dos outros e justificou que tiver traição, eu posso separar e casar novamente. E onde não está escrito lá, Jesus não falou, pode casar novamente. Não tem um texto lá que ele vai pegar que vai dar essa garantia. Eu até mudei aqui do foco, mas é pecado também. É pedir perdão, tem que chegar para a mulher e falar, ó mulher, eu traí você, eu fui assim numa fraqueza e tal, eu tô aqui para pedir perdão, mas minha mulher não é crente, então vamos fazer o seguinte, traz ela para a igreja, traz ela para Cristo, ou que você também não for, vem os dois, passa pela doutrinação para participar do corpo do Cristo, lógico, numa igreja onde você possa pedir perdão para o outro, e vai perante ali a sua esposa, a testemunhas, e pede perdão. Você entendeu? Às vezes você vai descobrir que ela tem pecado maior do que o seu. E aí? Tem que pedir perdão, meus irmãos. Não tem como esconder, não tem como guardar isso. Porque que você guardar, nem do teto você vai passar. Essa é a realidade. Nem do teto você passa. Isso vale para mim e vale para você. Você acha que essa palavra é só para você? É para mim também, é para todos nós que está dentro da igreja. Então, meus irmãos, vigia. Se fortalece no Senhor, que Ele vai te ajudar a você vencer toda a cilada do inimigo e toda a cilada da nossa própria carne. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de hoje, tá? Sobre pecados, confissão de pecados, tá? Nós temos nossos próximos vídeos, a gente vai falar sobre esses assuntos, tá? Por enquanto a gente está gravando um vídeo por semana, mas que Deus permitir, a gente grava novos vídeos ou mais vídeos na semana. Amém, meus irmãos? Maranata, fica com Deus.